Oi, meu nome é Helena, se você está chegando pela primeira vez aqui num vídeo do canal. Eu fui diagnosticada com lipedema grau 2, tem uns 15 dias, pelo Dr. Fábio Kamamoto. Ele é um dos únicos médicos especialistas aqui no Brasil, então foi ele que me diagnosticou, mas eu já tinha suspeita há mais ou menos um ano e pouco. Eu contei mais um pouquinho disso no Instagram, eu tenho falado mais sobre isso lá. Esse é o primeiro vídeo sobre o assunto aqui no canal. Eu achei muito importante fazer esse vídeo longo depois, explicando tudo direitinho, porque no Instagram eu fiz um vídeo de 1 minuto e pouco. Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é o lipedema ou lipoedema, que algumas pessoas pronunciam diferente, mas é a mesma coisa, lipoedema, lipedema. Vou explicar o que é o lipedema, que é uma doença da célula de gordura. Então eu vou explicar pra vocês um pouco o que é e depois eu conto mais sobre o meu diagnóstico. O lipedema é uma doença crônica da célula de gordura. A sua célula de gordura fica doente, ela continua a aumentar, como se você estivesse engordando, só que é a célula que está fazendo isso. Não importa o que você come, não importa os exercícios que você faça, chega num ponto que ela começa a crescer e as medidas do corpo ficam maiores e maiores. No meu caso, eu fui afetada nos quadris e nas coxas, mas pode afetar quadril, coxa, panturrilha e em algumas mulheres até os braços. O lipedema afeta 11% das mulheres da população mundial, então, apesar de ser pouco, 11% é muita gente, porque se você for contar são milhões e milhões de mulheres que sofrem com essa doença e ela não é muito conhecida, então a maioria dos médicos desconhecem a doença, então eu resolvi falar pra vocês o que é, como é, tudo que eu já li sobre artigos e matérias. É o seguinte, ela normalmente se manifesta em períodos de alterações hormonais, ou seja, puberdade depois da primeira menstruação, gravidez e menopausa. No meu caso foi puberdade, mas ela demorou a avançar e depois que eu usei uma pílula específica, que mais pra frente eu vou contar pra vocês como foi, que acelerou esse processo. Depois desses períodos hormonais, o corpo começa a se transformar. No meu caso, com o grau 2, eu já sinto bastante dor na lateral das pernas. Eu vou deixar algumas fotos aqui, assim, de exemplo. Eu vou deixar algumas fotos minhas e desenhos de estágios do lipedema, porque eu não posso usar as fotos de outras pessoas sem autorização delas. Então vai ter minha foto e desenhos. O lipedema tem 4 graus, eu sou grau 2. Você pode ver no desenho como fica desproporcional o corpo. Normalmente as mulheres que têm o lipedema pra cima são fininhas. Fininhas, digo, com cintura pequenininha mesmo, como se ela fosse magra da cintura pra cima e gorda da cintura pra baixo, porque o lipedema vem de lipídio é gordura. Além dos 4 graus, tem alguns tipos de lipedema. Algumas mulheres são afetadas só nos braços, pode ser do braço daqui até aqui, pode ser do braço daqui até aqui, pode ser o braço inteiro. Algumas mulheres têm o braço e coxa afetada, algumas mulheres têm só a panturrilha afetada, do joelho pra baixo. O meu é quadril, coxa e tá começando perto do tornozelo, mais pra cima um pouquinho. O lipedema, diferente do linfedema, o linfedema é da parte linfática. O lipedema se caracteriza por ser simétrico, então as suas duas pernas aumentam de medida, os seus 2 lados do quadril, os seus 2 braços aumentam de medida. O linfedema, ele é assimétrico, ou seja, ele afeta só uma perna, só um braço, e ele afeta também as mãos e os pés. No lipedema, as mulheres não têm nem mãos nem pés afetados. E o lipedema não é só uma questão estética, gente, é uma doença séria, uma doença crônica da célula de gordura e é dolorosa. Eu sinto bastante dor nas pernas. O quadro do lipedema se caracteriza por isso, a dor, fadiga, porque você sente que sua perna tá muito mais pesada, parece que você tá carregando quilos e quilos a mais do que você aguentaria normalmente. O lipedema, nos estágios mais altos, a pessoa começa a ter alguns edemas, a pele fica completamente desfigurada e começa a ter umas dobrinhas de você não conseguir limpar direito. Então, assim, quanto mais avança o estágio do lipedema, a qualidade de vida diminui drasticamente. E a mobilidade também é afetada. Eu tenho frouxidão ligamentar geneticamente, então os meus movimentos são maiores do que o comum. Então, por exemplo, se uma pessoa só consegue fazer com a mão assim, eu consigo fazer assim com a mão.
e isso já aumenta as minhas chances de fratura, de luxação, de romper ligamento. Como eu sinto bastante dor, eu não consigo mais fazer exercício direito, porque eu sinto bastante dor. E aí, como eu já tenho essa frouxidão ligamentar, os meus músculos não estão fortalecidos, porque eu não consigo fazer exercício, e aí tem o peso a mais, que pra minha estrutura corporal, o peso que o lipedema dá na minha coxa e no meu quadril, meu corpo não aguenta, meus ossos, meus ligamentos, nada disso aguenta. Então eu tava em São Paulo, e eu fui levantar do sofá. Quando eu dei o segundo passo depois que eu tava em pé, meus joelhos falharam, porque eles não estão fortalecidos, e eu rompi o ligamento do pé. Eu virei o pé, tipo, assim, praticamente, eu virei o pé igual uma geleca, e aí eu rompi o ligamento. Então tem várias consequências que você vai chegando até uma perda de mobilidade total, que é o caso do grau 4, que é muito difícil a pessoa se movimentar. Tem entrevistas de mulheres que depois que engravidaram, o lipedema se agravou, e ela não conseguia levantar da cama. Então realmente não é só uma questão estética, é uma questão de qualidade de vida mesmo. E o lipedema, gente, ele não tem cura. Você pode usar de paliativos, que são meias de compressão, tentar fazer os seus exercícios, e regular a alimentação, mas isso não vai curar a sua célula. Talvez você consiga adiar a evolução da doença, mas a única solução mesmo, que é um pouco drástica, é a cirurgia plástica, que é uma lipoaspiração, mas é uma lipoaspiração diferente. Ela retira toda a gordura doente e ela é feita com mini furinhos para realmente eliminar essas células de gordura do seu corpo. Em alguns casos e em alguns estágios, as mulheres precisam fazer mais de uma cirurgia. Não é uma cirurgia barata, porque cirurgia plástica já não é barata, mas é uma questão de saúde mesmo, não é estética. Afeta muito a vida das mulheres e elas precisam conhecer mais sobre esse problema. Tem meninas que já fizeram 5 cirurgias para conseguir realmente voltar a ter uma perna normal, né, que é uma perna sem essa doença da célula. No meu caso, eu preciso fazer a cirurgia o mais rápido possível, porque meu corpo não aguenta mais o peso das minhas pernas e do meu quadril. É uma cirurgia bem cara, eu criei até uma vaquinha, se você puder ajudar. Lá no link da vaquinha tem explicando melhor sobre, explicando tudo direitinho com links, artigos, se vocês quiserem ver. Eu realmente preciso fazer cirurgia porque eu não consigo mais fazer exercício, é difícil pra mim andar. Pequenas distâncias já é difícil pra mim andar. Eu já tentei os tratamentos paliativos, que é o uso de meia de compressão, e a restrição alimentar, mas também não adiantou, não vi melhora nenhuma e continua piorando. Como eu falei no início do vídeo, eu fui diagnosticada oficialmente tem uns 15 dias, mas eu já tinha essa suspeita há mais tempo. Eu vou fazer um outro vídeo só do caminho do meu diagnóstico, porque eu quero mostrar todo o caminho que eu fiz até o diagnóstico, todas as doenças que foram descartadas no meio do caminho. Então, por enquanto é isso, o vídeo é mais pra deixar como base, pra vocês entenderem mais sobre o lipedema. Se você puder compartilhar esse vídeo pra ajudar mais mulheres a conhecerem essa doença. Então é isso daí, um beijo